Tem alguém que te machucou. E mesmo assim, sua mente continua procurando essa pessoa. É quase humilhante. Você sabe que merece algo melhor, mas seu cérebro insiste em reviver cada detalhe. E tem uma verdade brutal que ninguém te contou. Não é você que está preso à pessoa, é a sua mente que ficou condicionada ao apego. E hoje, você vai aprender como quebrar esse condicionamento. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que seu cérebro não consegue desligar, mesmo quando sua razão já quer seguir em frente. Vai entender o mecanismo oculto que transforma lembranças em gatilhos emocionais. Vai ver a técnica estoica exata que corta a repetição mental e mais, como substituir a idealização pela clareza. E não para aí, você vai aprender o método que eu chamo de limpeza interna consciente, capaz de reduzir pensamentos obsessivos em poucos dias. Se você sente que já tentou bloquear, ignorar, se afastar, mas a pessoa continua morando na sua mente, comenta: "Eu preciso disso hoje." Você vai perceber o quanto essa experiência é mais comum do que parece. E principalmente, vai entender que existe uma saída, e ela começa com uma mudança simples na forma como você estrutura seus pensamentos. Este vídeo vai te mostrar como desligar a mente de quem te machucou, como quebrar o ciclo de apego, como recuperar o controle, como parar de fantasiar o que nunca existiu e como reconstruir sua consciência de forma estável. Nada místico, nada vago, só prática, clareza e sabedoria aplicada. E antes de qualquer técnica, a transformação começa por um ponto crucial: entender a verdadeira dor que prende você a essa pessoa. É daqui que tudo começa. Você já se sentiu preso naquele ciclo onde a mente não desliga, como se estivesse tentando sobreviver a um mar de pensamentos sobre alguém que não volta mais? É como se o desligamento emocional simplesmente não existisse no seu corpo. Cada lembrança reacende a dor do término, e você tenta entender como esquecer alguém que um dia significou tudo. A cabeça vira um ninho de expectativa, apego e rejeição acumulada. E no fundo, você se pergunta se está quebrado, se é o único que não consegue aceitar o fim de um relacionamento. Essa é a parte mais cruel, achar que sua dor é um defeito, mas ela não é. Ela é apenas o começo da sua reconstrução. O que os sábios do estoicismo no amor ensinavam é simples, mas raro. O sofrimento não vem da pessoa, mas da história que você criou sobre ela. Marco Aurélio lembrava que nada externo tem poder sobre você, além do que você permite. E é por isso que a rejeição dói tanto. Não é o não da pessoa, é o seu apego emocional ao que você imaginava. Quando você entende isso, percebe que o grande vilão nunca foi o outro, mas os laços invisíveis criados pela idealização. A filosofia estoica não quer que você seja frio, quer que você volte a ser dono da sua própria mente. A partir de hoje, quando você sentir aquela onda de lembranças puxando você para baixo, faça o seguinte: pare e nomeie a emoção. Parece simples, mas funciona como um corte profundo nos laços emocionais que te mantém preso. Diga a si mesmo: isso é só apego, não é amor. Isso interrompe o hábito automático de sofrer. Quando vier a sensação de rejeição, coloque a mão no peito e respire como se estivesse limpando a mente, lembrando que a impermanência e o desapego são suas novas ferramentas. É assim que você começa a superar um término sem se destruir no processo. E sabe o mais curioso? Quando você entende o que realmente está acontecendo dentro de você, tudo muda. A dor já não parece uma sentença, e sim um sinal. Ela aponta para aquilo que precisa ser transformado. E é exatamente aqui que o estoicismo no amor começa a brilhar, trazendo uma sabedoria que libera em vez de prender. Porque o próximo passo não é apenas entender a dor, é descobrir o antídoto filosófico que vai redesenhar sua percepção e te devolver o controle.
E é aí que entra a sabedoria estoica, e ela vai te surpreender mais do que imagina. Você já percebeu como a mente insiste em puxar você para o passado, mesmo quando o coração implora por paz? É como se cada pensamento viesse com um lembrete do que você perdeu. E isso irrita, cansa, desgasta. Você tenta aplicar aquele desligamento emocional, mas a cabeça teima em buscar a pessoa como se ela ainda fizesse parte do seu presente. E quando a memória aperta, você sente como se estivesse falhando em superar o término, como se fosse impossível aceitar o fim de um relacionamento que marcou tanto sua história. O que os antigos filósofos ensinavam bate exatamente nesse ponto. Sêneca dizia que não sofremos pelos fatos, mas pela interpretação que damos a eles. Epicteto reforçava que nada externo controla você, a não ser que você entregue esse controle. Já Marco Aurélio lembrava diariamente que tudo, absolutamente tudo, é impermanente. Quando você entende isso, percebe que a dor não vem da pessoa em si, mas da narrativa que você criou sobre ela. A filosofia estoica, quando aplicada ao amor, não manda você ser frio, manda você voltar a ser livre. Quando a lembrança vier forte, e você sabe que ela vem sem avisar, faça uma pergunta simples. Isso está sob meu controle ou não? Se a resposta for não, solte como quem solta um objeto pesado que não precisa carregar. Outra prática poderosa. Sempre que sua mente começar a transformar a pessoa em algo perfeito, traga à consciência um fato concreto, uma falha, uma incompatibilidade, um comportamento real. Não é para machucar, é para desidealizar. É assim que você começa a parar de pensar em alguém que dominou sua mente por hábito, não por necessidade. E quando essa clareza começa a entrar, algo dentro de você se reorganiza. A dor ganha contornos mais definidos, menos nebulosos. Você sente que está recuperando o controle, mesmo que aos poucos. E esse é o momento perfeito para dar o próximo passo. Enxergar tudo isso por meio de uma metáfora tão visual e tão profunda que vai mudar a forma como você interpreta cada emoção que surge. É aqui que a jornada fica ainda mais interessante. Você já sentiu como se seu coração tivesse virado um lugar cheio de ecos depois que alguém foi embora? Como se cada canto repetisse o nome da pessoa, mesmo quando você implora por silêncio. É aquela sensação de estar preso numa casa emocional com portas abertas demais e janelas que batem com o vento da saudade. E nessa bagunça mental, o famoso desligamento emocional parece uma fantasia distante. Muitas pessoas vivem isso em silêncio, e talvez você também. Aliás, seria interessante saber se você já sentiu essa casa interna bagunçada desse jeito. Os antigos enxergavam isso de forma brilhante. Para eles, a mente era como um templo. E dentro desse templo, as emoções eram visitantes. Algumas traziam sabedoria, outras caos. Marco Aurélio sempre lembrava que você não precisa permitir que todo visitante permaneça. Essa metáfora é libertadora. A pessoa que você tenta esquecer não é parte fixa de quem você é. É só alguém que ficou hospedado tempo demais. E quando você entende isso, algo muda. Inclusive, diz aqui nos comentários se essa metáfora faz sentido para você. Agora experimenta aplicar isso visualmente. Toda vez que a lembrança insistir em te visitar, imagine-se fechando a porta do seu templo. Sem raiva, sem desespero, só firmeza. Depois visualize varrendo o chão, tirando restos de memórias que não servem mais. Parece simples, mas é uma das formas mais eficazes de cortar laços emocionais e superar um término sem perder sua dignidade. Se quiser, comenta depois como você imagina o seu templo interior. Muita gente se surpreende com o que vê quando tenta esse exercício. E quando você começa a limpar esse espaço interno, percebe algo poderoso. O silêncio não é abandono, é reconstrução.
Esse é o momento em que você entende que não precisa apagar sua história, só precisa cuidar melhor da porta do seu templo. E isso abre o caminho perfeito para o próximo passo da sua jornada. Transformar toda essa visão em ações práticas, simples, diárias, aquelas que realmente mudam a maneira como você lida com amor, perda e impermanência. Você já percebeu como a teoria faz tudo parecer simples, mas quando chega a hora de aplicar, a mente trava. Você sabe que precisa se libertar, sabe que precisa superar o término, mas algo dentro de você ainda insiste em buscar a pessoa como se fosse uma âncora emocional. E aí, você tenta parar de pensar, tenta cortar laços emocionais, mas a cabeça volta para o mesmo lugar, quase como um reflexo involuntário. Esse é o ponto em que muita gente desiste, e talvez você já tenha passado por isso também. Aliás, me conta depois, qual é a parte mais difícil para você na prática? A sabedoria estoica brilha justamente aqui, na ação. Os antigos diziam que a dor só muda quando você muda seus hábitos mentais. E é curioso como, quando você começa a colocar em prática o que filosofia estoica ensina, tudo começa a se reorganizar. Porque não basta entender a impermanência e o desapego, é preciso praticá-los, mesmo que a mente reclame. E quando você pratica, mesmo por minutos, percebe que o desligamento emocional não é ausência de sentimento, é presença de consciência. Vamos ao que realmente funciona. Sempre que o pensamento surgir, faça o redirecionamento consciente. Você diz mentalmente, isso não me serve agora, e em seguida troca o foco para uma ação imediata. Beber água, levantar, respirar fundo por 20 segundos, abrir o bloco de notas e escrever uma frase. Parece pouca coisa, mas é assim que você cria micro-interrupções que reprogramam sua mente. Outra prática poderosa, toda vez que começar a idealizar a pessoa, fale em voz baixa. Isso é imaginação, não é realidade. Esse simples gesto ajuda você a desidealizar e a aceitar o fim de um relacionamento com mais presença e menos fantasia. E quando você começa a aplicar isso no seu dia a dia, a sensação é quase física. Parece que uma pressão interna começa a aliviar, como se você realmente estivesse recuperando espaço dentro de si. É aí que tudo muda. A dor deixa de te dominar e vira apenas uma visitante passageira. E agora que você tem as ferramentas práticas, falta só o ajuste final. Aquele realinhamento interno que transforma a mente, estabiliza o coração e consolida essa nova fase. E é justamente isso que vem a seguir. Você já reparou como, depois de tanto sofrimento, sua mente começa a criar pequenas distorções? Às vezes você pensa que nunca vai superar o término, ou que o amor acabou porque você não era suficiente. Outras vezes, parece que o mundo inteiro segue em frente, menos você. É como se sua consciência tivesse perdido o eixo e qualquer pensamento negativo ganhasse força demais. Isso acontece com muita gente, e talvez aconteça com você também. Inclusive, se alguma dessas ideias já passou pela sua cabeça, comenta aí. É importante você saber que não está sozinho. Os estoicos entendiam que realinhar a consciência não é apagar emoções, mas enxergar a realidade sem as lentes da carência. Eles ensinavam que você nunca perde o que realmente é seu, porque o que é seu está dentro, não fora. Marco Aurélio lembrava que a mente é moldada pelo que você escolhe alimentar. Se alimenta rejeição, se sente rejeitado. Se alimenta presença, se sente presente. Isso muda o jogo inteiro. Você percebe que superar alguém não é esquecer a pessoa, é recuperar espaço dentro de você que tinha sido ocupado por idealização e apego emocional. Para realinhar sua consciência, pratique o retorno ao eixo. Sempre que notar sua mente indo longe demais, criando histórias, hipóteses, medos, pare por 3 segundos e pergunte: o que realmente está acontecendo agora?
Essa pergunta te traz para o presente e corta o fluxo de pensamentos automáticos. Outra técnica: coloque a mão no peito e diga baixinho: eu volto para mim. Parece simples, até bobo, mas devolve sua energia ao lugar certo. É assim que você começa a aceitar o fim de um relacionamento sem se perder no processo. É assim que você fortalece seu desligamento emocional com maturidade. E quando esse realinhamento começa a acontecer, algo profundo se revela. Você percebe que não está tentando esquecer alguém. Você está tentando lembrar de si mesmo. E essa é a verdadeira virada de consciência. A partir daqui, o caminho natural é incorporar tudo isso como parte da sua nova identidade. E isso abre espaço para a introdução do vídeo, onde vamos puxar a pessoa pelas primeiras frases e mostrar que toda essa jornada não só faz sentido, como transforma vidas. Agora que você entendeu como funciona o apego, como sua mente cria essas prisões invisíveis e como aplicar o método estoico para quebrar esse ciclo, vem a parte mais importante. O que você vai fazer com isso hoje? Não amanhã, não quando sentir vontade. Hoje. Porque se você não age agora, sua mente volta para o padrão antigo. E você já sabe onde isso te leva. Eu quero que você escolha uma das práticas que falei aqui. Apenas uma. E aplique nas próximas 24 horas. Pode ser o fechamento da porta do templo, o redirecionamento consciente ou o retorno ao eixo. Só uma. Depois volta aqui e comenta qual delas você usou e o que sentiu. Esse simples ato já cria compromisso com você mesmo e te tira do piloto automático que tanto te machucou. E me responde uma coisa. Sincera, qual foi o maior insight que te libertou hoje? A frase que mais te acertou? A percepção que abriu seus olhos? Coloca aqui nos comentários. Quando você escreve, você consolida. E quando alguém lê, você ajuda outra pessoa a sair da mesma dor que você está superando agora. Isso cria força coletiva, cria comunidade, cria movimento. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, mesmo que um pouco, se inscreve no canal e ativa as notificações. Não por mim, mas para você não se perder de um caminho que finalmente está te devolvendo para sua própria vida. Você não precisa fazer essa jornada sozinho. Aqui, cada vídeo é mais uma parte da sua reconstrução emocional. E lembra disso, você não está tentando esquecer alguém, você está lembrando de quem você é.